E agora vamos falar de Machado de Assis. Bom, eu tive um pouquinho de dificuldade para escolher qual texto, qual livro eu começaria, visto que eu gosto muito de Machado de Assis. E eu acabei escolhendo Memórias Póstumas de Brás Cubas, por ser um dos clássicos the best de Machado de Assis, eu gostar muito. E também por ele cair sempre em provas do Enem, aí já ajuda a galera, né? Isso, se continuar tendo Enem, né, gente? Porque do jeito que anda as coisas, no meu tempo não tinha essa dificuldade de corrigir prova e tudo mais. Mas tudo bem, brincadeiras à parte, eu farei aqui um resumo bem superficial dessa obra. E quem tiver um tempinho, eu indico a leitura desse livro, que é uma joia, porque é um retorno ao século XIX, para quem gosta, um retorno ao século XIX, a história do Brasil, a história no Rio de Janeiro, aos costumes da época, até a maneira de falar, gírias, enfim, um livro muito rico nesse sentido. Tanto que para fazer essa leitura é preciso ter um pouquinho mais de esforço, porque aqui tem muitos objetos, muitas figuras de linguagem que a gente agora de 2020 desconhece. Então é preciso ter aí um dicionário do lado. Aqui, por exemplo, deixa eu pegar aqui meu livro aqui. Ele é todo grafado, olha, ele é todo sublinhado de palavras que eu não conheço, que é do século XIX. Por exemplo, cabriulas de volatim. Vai saber o que é cabriulas de volatim. Então, assim, é uma leitura mais densa nesse sentido, mas que vale muito a pena. Esse livro, ele conta a história de um morto, quer dizer, o morto conta a sua história. Uma pessoa que já morreu lá do seu corpo sendo comido pelos vermes, que ele começa a contar a sua história. Até a primeira... O livro já começa assim, já para vocês terem um gostinho de como, do que vem por aí. O morto narrador começa: ao verme que primeiro roeu as frias carnes do meu cadáver, dedico como saudosa lembrança estas memórias póstumas. Gente, no século XIX não existia Facebook, Twitter, né, Facebook, Instagram. As pessoas não podiam falar o que pensavam, e pensavam muitas coisas, mas não podiam falar. E Machado de Assis, no apogeu da sua inteligência, ele desenvolveu essa maneira ardilosa de poder falar, cutucar, colocar o dedo na ferida sem ser massacrado. Então, o narrador desse livro é um morto. Então, quem já morreu pode falar o que quiser, pode colocar o dedo na ferida de quem quiser, do jeito que quiser. Quem é que vai tirar satisfação com o morto? Quem é que vai? Né? E através dessa característica, o Machado de Assis foi classificado como um escritor do realismo, porque ele rompe com com todas as regras que vigoravam até então. Ele rompeu com o romantismo, aquela coisa, né, quase que diabética, né, bem José de Alencar, bem 5 minutos. Não, Machado de Assis, ele já é tiro, porrada e bomba. E então, por isso, ele é conhecido como um escritor do realismo. E ele acho que é o primeiro escritor brasileiro também que ele traz uma psicologia para os personagens. Né? Você entra em contato com os verdadeiros sentimentos, com as verdadeiras fragilidades dos personagens aqui em questão. O livro ele começa com o Machado de Assis lá no seu enterro, já comendo os vermes, comendo o seu corpo, e ele faz essa dedicatória, e depois ele volta à sua infância. Ele lembra que ele foi uma criança terrível, uma criança mal educada, tanto que ele era conhecido como o Menino Diabo. Ele tinha um escravo chamado Prudêncio, que ele fazia do escravo de cavalinho, e ele batia no escravo, e ele era extremamente ruim para aquele escravo. Então, assim, ele já começa a dar dicas para o leitor de quem era Brás Cubas, desde criança.
E assim ele cresceu, né? Sem limites, totalmente arrogante, totalmente desobediente e sempre com o apoio do seu pai. Na adolescência, também por influência da sua família, do seu pai, do seu avô, dos seus tios, ele começou a frequentar muitos prostíbulos e se apaixonou por Marcela. Marcela foi o primeiro grande amor de Machado de Assis, de Brás Cubas. E o amor era tanto que ele começou a gastar muito dinheiro com Marcela. E aí o pai de Brás começou a ficar incomodado, né? Falar, caraca, esse meu filho, leva o meu filho lá pra ele virar homem, ele fica um frouxo, apaixonado pela prostituta, dando todo o nosso dinheiro para ela. Vou acabar com essa palhaçada. Já para a Europa vai estudar. Brás ficou arrasado, como é que ele ia deixar Marcela? Então ele propôs a Marcela que fosse com ele para a Europa. Só que Marcela não quis. Então foi a primeira decepção amorosa, da vida de Brás Cubas, foi o não de Marcela. E aí tem a célebre frase de Machado de Assis: Marcela amou-me por 15 meses e 12 contos de réis. Mais tarde, Nelson Rodrigues traduziu isso: o dinheiro compra até o amor verdadeiro. Vem aí as raízes de Machado de Assis. Brás Cubas vai então para a Europa, estuda direito, se forma, volta com seu diploma, mas ele foi sempre um aluno medíocre, trouxe seu diploma, mas não sabia porcaria nenhuma. Só que assim que ele chega, assim que ele volta para o Rio de Janeiro, a mãe dele morre e ele fica arrasado, até mesmo que ele fosse uma pessoa deplorável, cara, perder a mãe, né? E ele ficou arrasado e ele se recolheu numa cidade do interior para tentar esparecer, para tentar curar aquela dor. E lá ele conheceu Eugênia, uma moça bonita, uma moça pura, uma moça muito ingênua, que se apaixonou por ele. Eles ficaram juntos por um tempo, só que Eugênia tinha 2 grandes defeitos. Primeiro, ela era pobre, né? E segundo, ela era manca, ela era coxa, ela era manca. Então, Brás Cubas tinha vergonha dela. E Brás até gostava de Eugênia. Mas como é que ele, uma pessoa nobre, burguês ali, ia apresentar a sua esposa, né? Uma pobre manca. Então, ele largou Eugênia para lá, voltou para a cidade e conheceu Virgília e se apaixonou por Virgília. Na verdade, Virgília era... O pai de Brás Cubas fazia muita questão desse casamento, porque Virgília era de uma boa família, uma família de nobres também, e era uma maneira de Brás Cubas entrar no meio político. Então, já que ele não trabalhava, já que ele era um advogado medíocre, então ele tinha que, de algum jeito, entrar ali e ter algum sucesso na vida, e esse sucesso seria através de Virgília. Só que aí vem a segunda decepção de Brás Cubas. Virgília não casou com ele. A Virgília casou com Lobo Neves, que era um homem muito importante lá do seu meio. Mas daí Brás Cubas já estava apaixonado por Virgília e se conformou em ser seu amante. Então eles foram amantes por um tempo. Só que aí o Brás Cubas, ele precisava dar um jeito na vida dele, né? Então, o que ele fez? Ele se tornou secretário do marido da Virgília. Olha só, né? Que pessoa. Ele se tornou secretário, braço direito do marido da amante. Só que aí ele fez uma merda, né? Porque daí ele engravidou a Virgília. Aí deu ruim. Só que aí a Virgília perdeu o filho, acho que não fala, não explica ali muito direito como ela perde essa criança. Virgília perdeu o filho. Só que aí chegou
até o marido da Virgília, até o Lobo Neves, uma carta anônima falando toda essa história, falando que eles eram amantes, que ela engravidou. Claro que Virgília se fez de vítima, mentiu até a morte não, mas ela mentiu e eles se mudaram, ela terminou, né, aquele caso com Brás Cubas e eles mudaram de cidade. Brás Cubas ficou arrasado, mas aí depois de um tempo, ele conhece, quem que ele conhece? Ele conheceu Eulália, a Nha Lolô. Fica noivo de Eulália, só que Eulália, antes deles se casarem, ela morre. Ela morre de febre amarela, uma epidemia da época, assim, tipo a dengue, né? Foi a outra paulada que o Brás Cubas teve. Depois disso, ele relembra os seus antepassados, a sua família, como é que eles conseguiram chegar naquele posto. Na verdade, a família de Brás Cubas, ele não é uma família de elite. Os seus bisavós, eu acho, trabalharam, conquistaram dinheiro, conquistaram fortuna, mas eles não tinham necessariamente, assim, um berço, um nome. Então, tinha aquela coisa, assim, aquela vontade de se aparecer, aquela vontade de se impor, de ser alguém. Ele foi criado no meio de mentiras, no meio de hipocrisia, sendo que não é. Tinham dinheiro, mas não tinham a nobreza, digamos. Depois de um tempo, ele começa a contar do seu amigo, o único amigo que ele teve, o Quincas Borba. E nisso ele já está bastante envelhecido, os dois. Quincas Borba depois morre. E Brás Cubas começa a enlouquecer, porque ele não fez nada na vida dele, né? Ele não tinha um trabalho, ele não se formou em direito, mas não conseguiu nada. Tentou casar com a Virgília, entrar no meio político, ser político, mas também daí não conseguiu. Aí tentou vários casamentos, também não conseguiu. Enfim, a vida dele era uma sequência de fracassos. E então ele teve uma super ideia. Ele tentou desenvolver um remédio, um antibiótico que curasse a epidemia da época. Acho que era uma gripe, uma febre amarela, acho que era gripe mesmo. E assim, finalmente, ele seria conhecido, aclamado e reconhecido por séculos e séculos e séculos. Então, ele realmente seria alguém importante. Acontece que ele adoeceu, ele pegou gripe. Aí ele tomou o remédio dele e aí ele morreu. Ou seja, mais um fracasso. Aí finalmente chega ao enterro dele. Pouquíssimas pessoas, acho que tinha 7 pessoas no enterro dele, uma pessoa muito querida, muito popular, no enterro 7 pessoas. E uma delas era Virgília. E ele fazendo um balanço da vida dele, ele se conscientiza que ele foi uma pessoa medíocre, que foi uma pessoa péssima, mas ele se sente quite com a vida porque pelo menos ele não teve filhos, né? Ele não precisou passar aqueles ensinamentos ruins para a posteridade. Ele não povoou a terra de pessoas tão horríveis quanto ele. E aí finaliza, a última frase do livro é muito Machado, muito babado. Porque o Machado de Assis, ele coloca o dedo na ferida do povo, né? Não tive filhos, não transmiti a nenhuma criatura o legado da nossa miséria. Na verdade, esse último parágrafo, ele é muito babado. Como só tem nerd aqui, eu vou ler esse último parágrafo, porque, gente, é vrá na cara do povo. Não alcancei a celebridade. Não fui ministro, não fui califa, não conheci o casamento. Verdade é que ao lado dessas faltas coube-me a boa fortuna de não comprar o pão com o suor do meu rosto. Não padeci com a morte de Dona Plácida, nem com a demência de Quincas Borba. Somadas umas coisas e outras, qualquer pessoa imaginará que não houve míngua nem sobra.
e, consequentemente, que saí quite com a vida. E imaginará mal, porque ao chegar a este outro lado do mistério, achei-me com um pequeno saldo, que é a derradeira negativa deste capítulo de narrativas e de negativas. Não tive filhos, não transmiti a nenhuma criatura o legado da nossa miséria.